Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça nesse lugar. Derrama. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça nesse lugar. Derrama. É nessa alegria que nós voltamos com o programa Juventudes. Hoje nós estamos falando com o professor Lucas Lesse sobre a casa comum. Esse lugar que pertence a todos nós e como é que nós estamos cuidando desse planeta que está em nossas mãos. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça nesse lugar. Derrama. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça nesse lugar. Derrama. Professor, vamos falar aqui de um tema que é muito caro ao senhor, que é sobre a biologia, né? E nós sabemos que a preocupação que nós devemos ter com os seres vivos, os seres que habitam o nosso planeta, e cada ser vivo tem um papel fundamental dentro do ecossistema. Mas o ser humano ele tem uma tendência a extinguir esses animais que incomodam, como por exemplo, a barata, o sapo, né? São esses bichos que incomodam muita gente. Quando nós fazemos isso, quais são as consequências para o nosso planeta? Sim, a gente deve pensar que o nosso planeta com uma balança. Se você retira de um lugar, faz falta no outro. Vamos pensar no caso que você citou, exemplo, da cadeia alimentar. Ela, em muitos casos, se ela for quebrada, você causa um desequilíbrio. Vamos pensar que uma cadeia alimentar simples, temos os vegetais, que são a base de toda a alimentação. Se nós não vivemos de vegetais, dependemos de um animal que come esses vegetais. Vamos pensar que, professor, eu não como vegetais, mas come carne de vaca, a vaca come vegetais. Então, todos os seres vivos dependem de algo que depende desses vegetais. Se a gente quebra a cadeia, por exemplo, desse bicho que está se alimentando dos vegetais, o outro ser que se alimenta de carne fica sem alimento. Nós temos um desequilíbrio inicial aí. Nesse caso, essa espécie que depende desse alimento pode desaparecer. O ser vivo ele fica num lugar atrás de espaço, alimento, água e reprodução. Se você tira um desses fatores, ele vai embora, você quebra essa cadeia, ele não fica ali no ambiente. Então a gente pode quebrar a cadeia por esse lado, retirando o alimento de grupos de topo de cadeia, com isso eles vão desaparecer do local. Então vamos pensar um exemplo, se nós caçarmos todas as pacas cutias aqui da região, nós estamos tirando o alimento da onça-pintada. Contudo, a onça-pintada desaparecerá da nossa região. Ela irá buscar... Porque vai faltar a alimentação. Ela irá buscar alimentação em outros locais. Agora vamos pensar em outro exemplo. Nós temos uma cadeia com uma barata ali. Vamos pensar que um escorpião, um rato, se alimenta dessas baratas. Nós matamos os ratos e os escorpiões, as baratas não tem quem as coma. Então sua população vai triplicar, quadruplicar, ela vai ter uma superpopulação e com isso remeterá a nós como uma praga. Vamos ter o exemplo das pragas agrícolas. Vamos pensar que o homem vai lá, retira a floresta, coloca uma plantação e deixa apenas uma espécie de inseto. Essa única espécie de inseto não tem os pássaros e outros insetos que se alimentam dela. E ela tem muita comida ali, então ela se torna uma praga. Ela retorna a nós como uma praga. Então, quando vem essas pragas, é porque teve um desequilíbrio na natureza. Então, as pragas, pode-se dizer que grande maioria das pragas, elas são desequilíbrios ecológicos, sim, causados pelo homem. Se o homem não leva a praga ao local, ele produz ela. Vamos pensar que o mosquito Aedes aegypti foi trazido pelo ser humano para cá. A barata de esgoto, o nome científico dela é Periplaneta americana. Só o biólogo sabe desses nomes, ela, né? ela foi introduzida também no nosso país. Então, não tinha ninguém que a comesse, não tinha doenças naturais, então o bicho
tem uma superpopulação, não há nada que barre o crescimento dela. Aham. Vamos ver aqui com o nosso pessoal. E vocês têm medo desses bichos aí? Vocês matam ou vocês vão brincar com eles? O que é que vocês fazem? Vocês estão acabando de ver o que é que o professor está dizendo. Se matar, pode vir uma... Um outro, só para apimentar a discussão, a tal da lagartixa. Quantos de vocês a eliminam quando elas vêm? Eu não mato. Eu não me importo, deixa eu ver. Tá, mas quem não a mata, mas expulsa ela de casa? Você tem ideia que a lagartixa, ela come moscas e mosquitos e pernilongos. Então, de certa forma, ela está sendo espantando os mosquitos da nossa casa. E eu vejo muita gente dizer assim, olha, nossa, mas tem tanto pernilongo aqui em casa, tá vendo aí? Tá faltando as lagartixas lá, viu? Se vocês matam, a casa vai se empestar dos pernilongos mesmo, viu? E aí vocês costumam matar isso. Por que vocês matam esses animais? Além do medo, às vezes existe até trauma, né, professor? Tem medo, trauma. Vamos pensar que esses bichinhos, eles assustam. Uma barata, quem nunca se assustou com uma barata pode ser o rapaz mais esbelto e forte e falar, eu não tenho medo, mas se uma barata pousar no ombro dele, ele vai se assustar. Olha, eu vou confessar aqui um negócio. Eu estava dormindo essa semana e de repente eu vi alguma coisa estranha. Era cedo, eu estava acordando. Quando eu vejo o que era que tinha em cima do meu travesseiro, adivinha? Uma barata. Mas eu joguei o lençol para cima. É isso que o professor está dizendo, né? Assusta. Mas nós temos que tomar cuidado, né? Porque se nós causarmos esse desequilíbrio, o que é que vai acontecer? Vão vir as pragas, né? Vai vir inundar, então, o nosso planeta desse tipo de coisas. E depois nós vamos querer arrumar remédios, campanhas, aí vem mais gastos por um descuidado nosso, não é, professor? Na verdade, são hábitos que nós criamos para destruir e hoje temos que criar novos hábitos para reconstruir. Antigamente eram pregados hábitos para destruir o planeta para o progresso da humanidade. E hoje estamos observando que a destruição do planeta daqui a algum tempo vai impedir o progresso da humanidade. Então estão voltando as campanhas para preservar o planeta. A preservação, né? Agora vamos ver como é que a nossa plateia está interagindo aí. Vocês já tiveram essa experiência? Relata um pouquinho para nós aí dessas experiências de vocês de terem matado, se arrependeram, ou se aparecesse outro bicho desses, vocês matariam igual? Alguém tem alguma coisa aí, alguma experiência para... A Bárbara tem. Vamos lá, Bárbara. Eu moro na chácara, então lá tem aquelas aranhas caranguejeiras. Gente, eu morro de medo daquilo, pelo amor de Deus. E aquelas aranhas entram dentro da casa. Então, eu morro de medo. Então, eu já... Não sei se elas pularam em mim ou se foi o acaso, mas uma já andou no meu braço, uma já andou na minha barriga. Então, aí, isso fez com que eu ficasse mais com medo e quando eu vejo, eu falo para alguém matar, porque eu não tenho coragem nem de matar. Esse é o meu relato. É difícil mesmo, mas a gente tem que tomar cuidado com o nosso planeta, né? Sim. Alguém tem mais experiências? Eu moro no sítio, mas eu sou muito medrosa. Tenho medo de lagartixa, como ele falou. Eu me identifiquei muito com uma pessoa que... Só que eu não mato, porque eu tenho medo. Então eu peço para matarem por mim. Aquela pererequinha, sapo, morro de medo daquilo também. Mas só que o meu caso, assim... É um trauma que eu tive, principalmente com a lagartixa, que um dia eu estava passando e ela caiu em cima de mim. Então, foi um trauma eu não consigo, eu tenho pavor. Se eu vejo, se me viu gritando, é que eu vi alguma dessas coisas. E só para complementar aqui nossa discussão, nós temos que ter em mente que os animais estavam aqui primeiro. Viu? Vamos matar eles. Eles estavam aqui primeiro e nós estamos invadindo o local dele, construindo nossas casas próximas às florestas. Então, eles entram na nossa casa por conta que eles estão também procurando um abrigo, um lugar para se alimentar. Não é por pensando assim, maldade. Na natureza não existe bicho mau. Existem alguns perigosos, porém, eles não são malvados. Então, a gente tem que ter essa mentalidade de que estamos invadindo o local deles, então temos que aprender a conviver com eles. É verdade, viu? Olha, depois
dessa nossa discussão, vocês têm que tomar mais cuidado com o que vão fazer com os animais, viu? Muito bem, vamos chamar mais um bloco dos nossos apoiadores e nós voltamos logo em seguida com mais Juventudes.